prosseguindo, nós vamos criar agora, pessoal, para a gente poder trabalhar com autenticação, né? Um conjunto aqui de rotas específico de autenticação. Então a gente vai criar um arquivo de rotas, um controlador, tudo separado do que a gente já tem para tratar exclusivamente de autenticação, tá? Então, aqui dentro de routes, né, vou criar aqui mais um arquivo, que vai ser, eu vou chamar aqui de auth-rotas.js, beleza? Então, vou até copiar aqui do arquivo anterior, né, porque uma boa parte é parecido, e a gente só conserta, né? Só altera o que precisa. Então a gente importa o Express, a partir dele cria aqui um router, né? E aí, tá, eu vou ter um controlador auth controller, eu ainda não tenho, mas aí daqui a pouco eu já crio ele, tá? Vai ser um controlador exclusivo para lidar com autenticação. E aí, o que eu vou criar aqui, né? Deixa eu apagar essas rotas e vamos lá. Então, eu vou ter um get para a página de login, tá? Quem vai responder vai ser o auth controller login, tá? Eu vou ter aqui um router get cadastro. Quem vai responder vai ser o auth controller. Vou criar aqui com os nomes em inglês, né? Seguir aqui o padrão de nomenclatura. Sign up, né? Que é a página ali de cadastro, tá? Beleza, por enquanto tá ok. Depois a gente vai precisar de mais algumas, mas vamos acrescentando conforme a gente vai precisando. Beleza, então salvei aqui esse arquivo, tá? Agora vamos criar aqui o auth controller. Tá? Aqui, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai, primeiro, como o controle de autenticação, né? Ele vai ser com base no usuário, né? Porque quem é que se autentica? Né? É o usuário. Então, da mesma forma que no usuário controller, a gente vai precisar, tá? Importar esse model, tá? Por que é o mesmo model que o usuário? É porque sempre eu tenho que importar o usuário? Não. É porque o usuário controller está cuidando ali do usuário no sentido de que ele lida com o CRUD de usuário do jeito que a gente vinha fazendo, né? Como se fosse uma pessoa com acesso total ao sistema. Tá? Enquanto que esse daqui vai ser diferente, ele vai cuidar de usuário no sentido de autocadastro e autenticação. Né? Então, o usuário vai poder se registrar por conta própria, vai poder logar, deslogar e tudo mais. Beleza? Nosso auth controller. Static login. Então, quando acessar, né, a parte de login, nós vamos renderizar uma página chamada login. Né? Eu coloquei aqui dentro auth/login porque as nossas views também, né, se a gente começar a criar um monte de arquivo de view aqui, aqui na raiz da pasta, vai começar a ficar bagunçado. Então a gente pode começar a organizar, né, em subpastas aqui dentro. Né? Então aqui já deixa eu criar a pasta auth. Tá? E aí todos os arquivos que for relativo à autenticação, né, a gente coloca aqui dentro e já vai agrupando certinho. E, além de login, a gente tem, vamos lá, só para ir conferindo, né, a gente tem login e eu também previ aqui um método signup, né, que é para cadastro. Então, static, deixa eu salvar aqui para ele formatar. Static signup hack has. E aí a gente vai renderizar o auth/signup. Signup. Beleza? Por enquanto é só isso. Depois a gente vai precisar também das rotas de post, né? Porque aqui vai ser só para exibir os formulários de login e de cadastro, mas tá faltando coisa ainda, tá? Só que esses dois arquivos, né? Não existem. Não existem. Então a gente tem a pasta aqui auth, que a gente já criou, só que a gente precisa dos formulários de login e de cadastro, tá? Bom, para agilizar aqui, a gente não ficar escrevendo código HTML, que também é coisa simples, né? Eu já tenho eles prontos, eu vou só adicionar aqui e a gente já agiliza. Beleza? Colei, tá? Na verdade, o login está vazio, né? Que a gente vai deixar para depois. Mas o que a gente já vai usar agora, que é o signup, né? Já está pronto aqui, né? Então, o que que nós temos? Nós temos um título aqui da página, nós temos, né, um formulário em si, que vai enviar para /cadastro, usando o post. Então, reparem, já é uma rota mais que a gente vai precisar aqui em breve, né? Que a gente tem o /cadastro usando o get, certo?
Então, vamos lá. Aqui, né, eu coloquei nome, password, nickname, né? E confirmação de senha. Reparem, senha, né? E nosso model, que ainda é o original, não possui senha, tá? Então é uma modificação que a gente vai ter que fazer nesse model, beleza? Então, vamos lá. Criar aqui, né, o campo senha, tá? É, senha vai ser do tipo string também. E aqui, ó, não pode ser nulo, tá? Preciso criar um campo para confirmação de senha? Não, tá? Não preciso. Por quê? Porque, veja bem, a gente vai pedir esses dois campos para o usuário porque o usuário ele pode acabar digitando errado a senha, né? E aí, se ele digita de um jeito em um campo e de outro no outro campo, a gente consegue identificar que ele digitou errado e manda um feedback para ele em vez de fazer o cadastro. Agora, se as duas senhas vieram iguais, quer dizer que ele digitou realmente a senha que ele gostaria, e aí a gente vai salvar uma vez só, né? Não precisa ter dois campos com o mesmo valor. Beleza? Então, vamos conferir aqui se já está funcionando essa página, né? Então, atualizei aqui na home, né? A gente não tem as rotas ainda sendo apresentadas aqui no menu, mas já consigo colocar aqui, ó, barra cadastro. Né? Opa, não funcionou, né? O que faltou a gente fazer? Eu criei o arquivo de rota, mas faltou eu adicionar ele lá no index, né? Então, a gente vem aqui no index, né? Repara, aqui, ó, importação, configuração, né, do servidor, né? As nossas rotas elas estão começando aqui embaixo, tá? E pessoal, todas aquelas rotas de usuário, por enquanto a gente não vai utilizar, tá? Eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou importar aqui, a gente tem a importação do arquivo de rotas aqui, eu vou importar o outro que a gente acabou de criar. Então, alpha rotas, né, é o nome do arquivo aqui mesmo, então importei ele, tá? E agora, aqui, ó, né, a gente pode colocar app.use, né? Vou colocar no barra mesmo, eu vou explicar o porquê. E a gente coloca esse arquivo de rotas. O que acontece, pessoal? Essas rotas aqui, elas não vão ter uma sub-rota assim que vai redirecionar para elas, igual a gente fez com o usuário, né? Por exemplo, aqui, ó, quando eu acesso o barra novo, né? Não é só novo, lembra? A gente na verdade vai estar acessando barra usuários, né? Aí concatena aqui com as rotas que estão dentro desse arquivo, barra usuários, barra novo, tá? Porque vai concatenar aqui o que a gente colocou. No caso, essas rodas de autenticação, normalmente elas estão na raiz do sistema. Então, geralmente é o nome do site barra login só. Ou barra cadastro só. Né? Então, em vez de colocar aqui, ó, barra alguma coisa, né, eu vou deixar só barra. Tá? Então, quando a gente acessar barra login, vai entrar no arquivo de autenticação, nas rotas de autenticação, vai verificar, existe um barra login? Existe. Então, ele vai executar esse método. Né? Agora, vamos supor, digitei somente barra. Tá? Quer dizer, estou acessando aqui ó, a raiz do sistema. Né? Ó, barra. Vai entrar nesse arquivo? Vai. Né? Aí ele vai passar por aqui. Existe algo aqui que seja só barra? Não existe, né? Então, ele vai acabar voltando para cá e vai continuar procurando. Aí chegou aqui. Opa, app.get somente barra. Né? Aí aqui ele vai entender que chegou na rota certa. Aí ele entra aqui e renderiza home. Tá bom? Então, se a gente colocou barra aqui em cima barra aqui embaixo, ele sabe que sempre que vier algo dentro do barra, qualquer coisa que comece com barra ali, né? Com a subrota barra, é para ele procurar aqui. Tá? Não achou, ele continua procurando para baixo. Agora é para funcionar, né? Então, a gente colocar aqui, ó, barra cadastro, né, a gente tem o formulário. Repara, eu não estilizei o formulário, tá, gente? Eu fiz uma estilização bem breve aqui só para o cabeçalho e para as flash messages que a gente vai ver em breve, tá? A ideia mesmo é conseguir separar o cabeçalho do restante, que estava meio misturado, né? Ok. Galera, antes da gente prosseguir, eu vou fazer o seguinte, para o nosso site ficar mais interessante aqui, repara, como que o usuário não autenticado pode acessar, por exemplo, a rota de usuários, né? Por que parou de funcionar isso aqui? Eu não lembro. Ah, tá. Peraí. Foi recusado? Rotas usuário. Vamos lá em rotas. Usuários rotas, né? Ah, estranho. Deixa eu conferir o servidor aqui.
creio que deveria estar funcionando ainda. Apesar de que a gente fez algumas modificações, né? Ah, tá. A gente incluiu a coluna password, né? Talvez volte a funcionar normalmente se eu colocar aqui, ó, force true, para ele recriar o banco de dados, né? Porque o banco de dados, no momento, ele não tinha campo sem. Agora que a gente acrescentou, aí tá dando problema, tá dando conflito. Então, aqui ele vai redefinir o banco de dados inteiro, tá? Então, beleza. Então ele já deve ter feito a redefinição do banco. Para que ele não continue fazendo isso a cada vez que eu salvo meu código, eu vou tirar agora, tá? Então, colocando esse force temporariamente, a gente conseguiu fazer ele forçar a recriação do banco. Beleza? Então voltou a funcionar. Então, pessoal, qual que é o problema aqui? A gente está acessando essa página, sendo que a gente não está autenticado, a gente consegue acessar aqui os usuários, cadastrar o usuário. É estranho, né? Não faz muito sentido eu poder cadastrar outros usuários, sendo que, puxa, nem autenticado eu estou. Então a gente vai fazer o seguinte: vamos fazer uma restrição aqui para que o menu ele seja exibido de formas diferentes dependendo da situação. Tá? Então eu vou vir aqui na main e a gente vai fazer uma série de modificações aqui, tá? Então a gente já adicionou o arquivo CSS, tá? E aqui dentro do nav, essa renderização ela vai ser condicional, tá? Então vamos lá. Se na seção, né, existe um user ID, né? Opa, user ID significa que o usuário está autenticado. No momento não existe, né? A gente não tem nada disso na sessão, porque a gente ainda não está autenticando. Mas quando a gente autenticar, a gente vai guardar na sessão o ID do usuário autenticado, tá? Então, se existir um user ID, a gente exibe, né? A gente exibe essas rotas, essas duas aqui, ó. Então, o usuário está autenticado, ele pode administrar, pode visualizar usuários e jogos. Se não, a gente vai fazer o seguinte, colocar aqui, ó, barra login, né? A pessoa não está autenticada, a gente vai mostrar a rota de autenticação e a rota de cadastro. Cadastre-se. Beleza? Barra if para a gente fechar a estrutura condicional. Tá? Além disso, né, se o usuário estiver autenticado, eu vou querer mostrar aqui para ele um botão para sair, né, para deslogar. Sair. E para esse botão aparecer diferente, a gente só vai conseguir enxergar isso depois, mas para esse botão aparecer diferente, eu vou colocar uma classe aqui ó, que eu criei no CSS, sair, que aí ele vai aparecer com destaque. Beleza? Então, vamos lá. Então, agora que a gente tem essa exibição condicional do menu, olha só, o usuário não está autenticado, porque a gente ainda não fez a autenticação. Então, aparecem os botões aqui, ó, entre e cadastre-se. Né? Quando eu clico em cadastre-se, vem para cá. Deixa eu mexer para esse botão aqui, para o título também voltar para a página inicial, né? Fica mais legal, mais dinâmico. Então, o título leva para a raiz, né? Sempre. Olha só. Agora funcionando. Né? Então, quero me cadastrar, clico aqui. Quero logar, vou clicar aqui. Mas essa página de login ainda está vazia. Tudo bem? Então, a gente tem o cadastro aqui, agora a gente tem que fazer isso funcionar. Tranquilo, pessoal. Talvez faça sentido revisar o que a gente fez até agora de autenticação, né? Vou fazer uma revisão rapidinha para a gente se situar. Então, vamos lá. Importamos as coisas relativas às sessões, né? E mais algumas coisas também, né? Como flash messages que a gente vai trabalhar. Importamos um arquivo de rotas a mais, né? Aqui, ó, nós descrevemos como que uma sessão deve ser criada e como um cookie deve ser criado, né? Então, nós definimos aqui as configurações da sessão e cookies, tá? Isso aqui, como eu disse, ainda não, a gente não está usando por enquanto. Tá? Importamos aquele arquivo de rotas, né? Então ele já passa a funcionar. Nesse arquivo de rotas, nós temos as rotas para login e cadastro, tá? Que está chamando aqui métodos do nosso controlador de autenticação, o Auth Controller, tá? Que por enquanto só renderiza páginas. Por enquanto ele só devolve páginas, né? No caso, login devolve essa daqui, que está vazia, e sign up, né, que é o cadastro ali em inglês, né? Devolve essa nossa página aqui, beleza? Agora, a gente tem essa rota, né? Quando eu clicar em cadastrar, eu tenho que enviar para algum lugar. A gente não tem uma rota post para o cadastro, né? Então, vamos trabalhar esse ponto agora. Então, aqui em Auth Routes, eu vou criar um router.post, cadastro, auth controller. Vou chamar aqui de signup post, tá?
Então, repara, mesmo caminho, método diferente, né? E aí eu vou ter que criar esse signup post lá no controlador. Então, controlador, auth controller, static, signup post, hack has. Esse daqui, pessoal, ele vai precisar fazer acesso a banco de dados, né, para fazer o cadastro. Então, já vou colocar async aqui, ok? E agora a gente pode sair, começar a lidar com a autenticação, né? Então, lembrando, com o cadastro. Lembrando, a gente está recebendo dados de um formulário através desse método, né? Então, vou criar aqui as variáveis, né? São aquelas variáveis que vêm do formulário, né? Então, só observar o nome das coisas aqui, ó. Nickname, nome, password, confirm password, né? Então, nickname, nome, password, confirm password. Tá? Isso vai vir do hack.body. Tá? Então, estou extraindo os dados que estão vindo do formulário. Beleza. Agora, pessoal, existe uma série de erros que podem acontecer quando o usuário vai tentar se cadastrar. Né? A gente vai se tratar somente dos principais. Né? Que é o quê? Ele pode ter errado a senha, né? Ali entre o campo de senha e de confirmação de senha pode ter errado. E ele pode ter usado, né, um nickname que já está cadastrado no sistema. Tá? O nickname aqui é como se fosse um e-mail, né? Tem a mesma função, no sentido de que é o identificador do usuário, né? Então você não pode ter duas pessoas cadastradas no sistema com o mesmo login. Beleza? Então vamos começar pela senha. Se password for diferente de confirm password, o que a gente vai fazer? Olha só, a gente não vai deixar de cadastrar, tá? A gente vai fazer o seguinte, eu vou rodar aqui o método signup, repassando hack e has, e vou jogar um return aqui sem nada, para quê? Para impedir que o código que esteja aqui para baixo continue executando, tá? Então com esse return, qualquer coisa que tiver aqui embaixo que a gente ainda vai adicionar, não vai chegar, não vai rodar, tá? Então veja bem, se a senha está errada, né, se a senha não está batendo, o que ele vai fazer? Ele vai executar o método signup. Aqui, ó, o signup. O que o signup faz? Renderiza a página de cadastro. Então o usuário vai voltar para a página de cadastro. Só que só voltar para a página de cadastro não basta, né? O usuário precisa saber o que aconteceu, que ele clicou em cadastrar e recarregou a página de cadastro. Então a gente precisa enviar uma informação para ele, né? Um feedback. É aqui que entra o Flash, tá? A gente não importou ali, né, no index, lembra? A gente fez aqui, ó, a importação, né, do Flash e a gente usou um middleware aqui para instanciar o Flash. Quando a gente faz essa instanciação, ele cria, né, o método Flash dentro do objeto hack, tá? Então a partir de agora, a partir do momento que eu fiz isso daqui, eu tenho a função Flash aqui, ó, dentro do hack para poder utilizar, tá? Então aqui eu posso adicionar minhas Flash Messages à vontade. Quando a gente vai adicionar uma mensagem de feedback, né, uma Flash Message, o que a gente precisa fazer? A gente precisa jogar uma identificação para essa mensagem, então pode ser definitivamente qualquer coisa ali alfanumérica, né, começando com letra. Então, por exemplo, eu posso falar que a minha chave aqui vai ser MSG. Tá? O apelido que eu estou dando para minha mensagem. Tá? E aqui eu coloco a mensagem em si. O que eu quero mostrar para o usuário? Quero mostrar que as senhas não podem ser diferentes. Beleza? Vamos ver se isso já dá algo. Ó, se não der erro, eu já vou deixar aqui sempre uma resposta provisória para a gente visualizar o que está acontecendo. Então, eu vou colocar um res.send. Ó, tudo certo até agora. E a gente vai testando. Beleza? Então, se der erro, a gente vai ver a página de cadastro sendo recarregada com essa mensagem junto. Se der tudo certo, né, não cair nesse if, a gente vai ver só esse textinho aparecendo no navegador. Tá? Então, definir uma flash message. Beleza. O que isso vai fazer? Isso vai adicionar a mensagem dentro da minha sessão. Tá? Olha lá, a gente tem o objeto flash vazio. Tá? Se chegar a executar essa linha, a gente vai estar adicionando a mensagem dentro da sessão. E qual que é a característica interessante da flash message? Ela é guardada dentro da sessão, mas ela é lida no funcionamento parecido com o método pop dos vetores. Ou seja, quando a gente fizer a leitura da mensagem que foi guardada aqui dentro, a gente ao mesmo tempo vai estar removendo. Por que isso é importante? Porque assim, faz sentido o usuário vai navegando no site e aquela mensagenzinha de feedback que foi dada lá atrás ficar aparecendo para sempre? Não faz, né? A ideia de uma flash message é que ela apareça uma vez só, tá? Então, a flash message funciona assim. Você salva aqui e quando você fizer a leitura dela para exibir na página, você já vai estar removendo automaticamente.
tá? Então vamos ver como que a gente faz essa leitura, né? Para conseguir exibir na página. Então vamos lá. Adicionei a Flash Message e eu quero exibir aonde? Tá? Vamos voltar aqui. Eu quero que seja exibido aqui, ó, embaixo do cabeçalho, mas antes do conteúdo aqui do formulário, né? Então eu vou precisar mexer aqui nas views. Só que aí, pessoal, eu posso mexer em uma view em específico, ou eu posso pensar o seguinte: será que é só o formulário de cadastro no meu site que vai precisar de Flash Message? Ou será que existem várias páginas que usam esse recurso? Existem várias, não existem? Então, a gente pode criar um padrão aqui para sempre exibir no mesmo lugar e já deixar essa programação na main, tá? Aí isso vai ser bem genérico, né? Qualquer Flash Message que vier, a gente vai exibir no mesmo lugar, ok? É uma estratégia muito boa. Então, eu vou colocar aqui, ó, na main, porque aí já vai valer para todas as páginas. E vou colocar, né, antes do body, tá? Beleza, tá? Antes aqui do conteúdo específico da página. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma verificação. As flash messages, elas vão cair aqui dentro do meu handlebars, como? Elas vão cair dentro de um objeto chamado simplesmente messages, tá? E aí, messages, ponto. Aí qual que foi o apelido que eu dei para aquela mensagem? Não foi MSG? Então aqui eu vou colocar MSG. Tá? Todas as mensagens que a gente coloca no flash message vai vir aqui dentro desse objeto, no contexto do handlebars, tá? Então, se existe uma flash message, né, é o que a gente está verificando aqui, a gente vai exibir isso, né? Ó, eu vou imprimir a flash message aqui. Messages.msg. Vou imprimir dentro desse parágrafo, tá? Se não, não vou fazer nada, não vou imprimir nada. Então esse parágrafo ele vai ser imprimido de forma condicional, né? E aí, eu criei também uma classe para deixar ele bonitinho ali na página. Tá? Uma classe CSS, tá? Então eu vou colocar essa classe somente para aparecer de forma estilizada. Beleza? Então agora a gente pode fazer o teste aqui, né? Então, vamos lá. Atualizar a página, tudo certinho. E eu vou, de propósito aqui, colocar senhas diferentes, tá? Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, para ficar diferente. Vamos lá, cadastrar, né? E olha lá a Flash Message fazendo efeito. Beleza. Se eu recarregar essa página, vai aparecer de novo? Não. Né? Porque, como eu disse, a Flash Message ela tem essa característica de só aparecer uma vez. Quando você leu a Flash Message para exibir em um lugar, automaticamente você removeu da sessão, tá? Então, é o que aconteceu aqui. A gente já fez a remoção dessa mensagem. Tudo bem? Então, bacana. Ah, e se a senha estiver batendo certinho? Aí vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tudo certo até agora. Então, a gente pode prosseguir, tá? Vamos lá. Então, opa, tô no lugar errado. Verificação de nickname agora, né? Então, como que a gente vai fazer essa verificação? Para saber se já existe alguém cadastrado com aquele nickname, eu vou ter que fazer uma busca no banco de dados, tá? Então, vamos lá. A gente vai tentar fazer essa busca, né? A gente vai carregar aqui um usuário. Ó, usuário.find1, né? Sequelize aqui ajudando, né? E eu vou buscar o usuário onde o nickname for igual a o nickname que veio aqui. Então, por isso que eu vou escrever nickname aqui de novo, tá? Então, eu vou buscar qualquer usuário que tenha na coluna nickname o valor que foi preenchido aqui na variável nickname, tá? Beleza, fiz essa busca. Agora eu vou verificar se isso retornou alguma coisa, né? Se retornou, opa, quer dizer que tem alguém cadastrado com esse nickname. O ideal, né, é que esse cara aqui venha nulo, né? Ou seja, o ideal é que nenhum usuário seja encontrado. Se for encontrado usuário com esse nickname, a gente vai ter que de novo mandar um feedback pro usuário, né? Então, vou usar sempre a mesma chave aqui, né? Porque aí vai funcionar, né? Aqui sempre vai conseguir imprimir a minha mensagem. Então, flash MSG. Aí a gente fala, já existe um usuário com este nickname. Beleza? E aí, de novo, né, a gente pede aqui a execução do signup. Tá? Hack has e manda um return aqui para o código não continuar sendo executado. Tá? Como a gente já viu que isso funciona, tudo certinho, já expliquei como que isso é exibido na página, a gente pode prosseguir aqui, né? Aí depois a gente testa tudo de uma vez só para agilizar. Tá?
Então, pessoal, se a gente chegou até nessa linha que eu estou aqui agora, quer dizer que não ocorreu nenhum erro, está tudo certo, podemos efetuar o cadastro, tá? Então, aqui, pessoal, o cadastro vai envolver criptografia da senha, né? Então, a gente vai utilizar aqui o bcrypt, tá? No caso, acho que a gente não importou ainda ele, né? Então, vou fazer a importação do bcrypt. bcrypt.js. Beleza. Então, vamos lá. Como que a gente faz a criptografia? Na verdade, não é criptografia, né? Como que a gente calcula o hash da senha para guardar no banco? Porque a gente não salva as senhas no banco de dados, né? A ideia é salvar apenas o hash da senha para otimizar a segurança, né? Dessa forma, nem mesmo se houver um vazamento de dados no site, né, alguém vai conseguir pegar a senha e autenticar com o nome do usuário. Por quê? Porque a gente não está guardando a senha, a gente está guardando o seu hash. Tá? Então, a gente utiliza aqui, né, uma medida de segurança extra. É criar um salt aqui usando o bcrypt. Tá? Por quê? Porque tem usuário que usa senha tão simples, que o hash da senha dele vai ter repetições com o hash de senhas de outras pessoas, né? Então, para evitar isso, a gente cria um salt aqui, porque aí a pessoa, mesmo que ela use a mesma senha em vários sites, tá? O hash resultante vai ser diferente. Por quê? Porque a gente está colocando aqui uma informaçãozinha a mais. Tá? Eu não vou me aprofundar na explicação disso nesta aula, mas quem tiver curiosidade aí para entender melhor essa parte de segurança, aconselho que busquem se aprofundar. O que é um salt, o que é um hash, tá? Password. Então, aqui a gente vai calcular o hash da senha. Tá? Então, bcrypt, né? Ponto hash sync. A gente vai calcular o hash aqui da senha usando esse salt que a gente acabou de criar na linha de cima. E beleza. Inclusive, pessoal, isso aqui é uma coisa muito importante para todo mundo saber, porque todo programador frequentemente vai precisar lidar com autenticação. Tá? Então, conhecer assim, as técnicas básicas de segurança na programação de autenticação é extremamente relevante. Tá? Dados, usuário. Então, calculamos o hash da senha. Agora nós vamos mandar ali para o banco de dados o nickname, o nome e a senha eu tenho que fazer um pouco diferente. Por quê? Porque, vamos lá, fazer aqui até o PG para vocês. Abrir aqui, né? A gente tem uma coluna senha, né? Então, password. Mas o que eu quero guardar não é a senha do jeito que veio do formulário, né? Do jeito que o usuário digitou. Eu vou guardar o hash da senha. Então, eu tenho que colocar aqui, ó, que na coluna senha é para guardar apenas o hash da senha. Ok? Agora, a gente pode prosseguir. Vamos lá. Await usuário.create, né, para a gente cadastrar. Dados do usuário. E beleza, com isso a gente já está salvando o usuário, criando ele no sistema. Tá? Eu posso inclusive colocar uma flash message agora, não para mostrar erro, né, mas para exibir sucesso aqui, né? Mas como a gente não está separando assim, tipo, repara, aqui eu só tenho uma flash message que aparece amarelo, não customizei melhor, né? Então vou usar a mesma chave, tá? MSG. Mas vejam, a gente poderia ter flash messages de categorias diferentes, tá? Então, por exemplo, eu poderia ter algo assim, ó, success message, tá? Error message. E cada uma eu mostraria de uma forma diferente, com uma aparência diferente lá no handlebars, beleza? Mas aqui para não ficar muito longo, resolvi deixar tudo, tá, com apenas um estilo. Então, vamos lá. Opa. Cadastro realizado com sucesso. Né? E, beleza, agora a gente já faz o cadastro, mas eu posso até fazer o seguinte. É muito comum, né, quando você se cadastra no site, ele automaticamente te autenticar. Né? Nem todos os sites fazem isso, mas vamos fazer aqui. Quando eu fizer o cadastro, já estou autenticado automaticamente. Tá? Então, olha como que a lógica de cadastro é simples. Veja só, eu vou pegar aqui o meu objeto de requisição, né? E eu vou adicionar uma informação dentro da sessão. Qual informação é essa? O ID do usuário autenticado, tá? Então, user.id. Opa. Lembra? Quando eu cadastro um usuário, o ID dele é gerado automaticamente, né? E aí a gente já tem ele guardado aqui dentro e eu posso acessar. Então veja, a minha sessão atual tem user.id? Não, né? Isso significa que o usuário não está logado.
Agora, é, agora, a partir do momento que eu guardei, né, o ID do usuário aqui na sessão, isso vai significar para o meu sistema que o usuário está logado. Ah, mas quer dizer que o Express ele entende isso? Não. Eu vou programar meu sistema para entender que o usuário logado é aquele cuja sessão tem o user ID definido. Tá? É a gente que cria isso, a gente que faz isso funcionar. Tá? Não é automático. Então, adicionei aqui. E aí eu já poderia redirecionar. Opa, res.redirect para a raiz. Só que aí, pessoal, tem um probleminha que eu já tive testando isso, que sempre que eu uso redirect, parece que ele executa o redirecionamento antes da sessão ser salva. E aí acaba dando problema nas flash messages, tá? Então, sempre que eu vou usar um redirect, o que eu faço? Eu pego aqui, ó, rec.session.save, tá? E aí eu forço ele a salvar a sessão, né, ele atualizar esse arquivinho aqui, ó, salvar o que precisar salvar aqui dentro, antes de redirecionar, tá? Então, dessa forma, ó, ele vai salvar o arquivo de sessão novamente, e aí depois que ele salvar, ele vai executar aqui esse código, né, que está fazendo o redirecionamento, tá? Aqui em cima, quando a gente usa, eu chamo aqui o sign-up dentro do próprio controlador, esse problema não acontece, tá? Agora, quando eu uso redirect, dá um problema que a flash message não aparece, ela só vai aparecer no próximo recarregamento, tá? Então aqui eu forço ele a salvar a sessão para depois redirecionar. Já podemos sair testando, né? No momento, vejam, não tem nada cadastrado. E agora, né, vamos rodar aqui as coisas para ver o que acontece, né? Então, vou até maximizar aqui. Então, venho aqui em cadastre-se, né? E vamos percorrer todos aqueles erros, né? Então, primeiro, 1, 2, 3, e aqui eu coloco outra senha para ficar diferente da erro. Olha lá, né? Senhas não podem ser diferentes. Beleza? Então, vamos cadastrar alguém aqui. Então, Josivaldo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Opa. E cadastrar. Ah, cadastro realizado com sucesso. Seria interessante que isso aqui tivesse em verde, né? Enfim. Ok. Então, se eu venho aqui, olha lá, Josivaldo está cadastrado. Tá? Olha a senha dele, pessoal. A senha não foi salva, né? Não sei se vocês conseguem visualizar, né? Mas olha lá, a senha não foi salva. O que a gente está salvando é o hash da senha. Se isso daqui vazar, né? Ou se algum administrador, alguém da própria empresa que gerencia o sistema tiver acesso a isso, né? Não vai dar, assim, não dá tanto problema, tá? Você consegue diminuir, né, o problema ocasionado por um possível vazamento. Beleza? Pessoal, vejam, a gente fez o cadastro, né? E a gente programou para ele autenticar automático após o cadastro. Mas parece que ele não está autenticado, porque continua aparecendo esses mesmos botões, né? Então, o que acontece? Tem mais um pequeno ajuste que a gente precisa fazer. Aqui na... Ó, quando a gente acessa, a gente faz aqui, ó, essa verificação, tá? Esse session, ele não tem nada, tá? Por quê? Porque a gente precisa criar aqui mais um middleware, tá? Para repassar os dados da sessão para da requisição para a resposta, tá? Então, vou colocar aqui embaixo. App.use hack has next, tá? E olha o que a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai verificar se tem algum usuário logado. Então, se hack.session.userID, inclusive eu falei, né, que o usuário está autenticado, porque ele autentica automático, mas não mostrei, né? Então, deixa eu clicar aqui para vocês verem, né? Olha lá, a autenticação funcionou. Tá vendo? Ó, user ID igual a 1. Tá? Então, existe um usuário autenticado, né? Então, se existe um user ID definido, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, res.locals.session e vai receber hack.session, tá? Por quê? O handlebars ele não vai ter acesso à requisição, né? Ele não tem acesso ao hack, ele tem acesso aos dados que foram inseridos dentro do res, né? E a sessão, ela vem aqui, ó, acessível no hack. Então, eu pego os dados da requisição e eu guardo aqui dentro de res.locals, porque aí, né, tudo que está dentro de locals o handlebars tem acesso. Então, eu repasso da requisição para a resposta, né? E como a gente está no middleware, a gente precisa executar o next aqui para ele continuar rodando, né? Se a gente executar esse next,
o servidor vai ficar travado, tá? E agora sim, agora quando a gente faz essa verificação, né, ele realmente vai conseguir acessar a variável userID caso ela exista, tá? Então, mais um recarregamento aqui. A flash message sumiu. E olha lá o meu menu aparecendo já de forma modificada. Beleza? Vamos lá, só para vocês verem aqui, fazer um experimento, né? Se a gente apaga a sessão, o que vai acontecer? Quando eu fizer o próximo acesso, não vai ter nenhum cookie, perdão, eu apaguei o cookie, né? Não vai ter nenhum cookie para enviar para o servidor. E aí o servidor não vai ter como saber que esse acesso está vindo do usuário que é dono dessa sessão aqui, tá? Então, veja só, vou dar um enter aqui, pronto, tá vendo? Eu desloguei, porque eu apaguei o meu cookie, né? Eu não desloguei da forma correta, tá? Mas o meu servidor não vai conseguir mais saber que esse acesso está vindo do mesmo usuário. Vamos tentar fazer mais um cadastro aqui, de novo usando o mesmo nickname, né? Olha lá, só pra gente ver se também dá problema. Deixa eu colocar aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3. Olha lá, já existe um usuário com esse nickname. Então deixa eu usar outro. Aqui eu vou acertar a senha, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E olha lá, usuário cadastrado com sucesso, e aí nosso menu já se atualiza. Bacana? Então, de novo, né, fazer uma pausa aqui na videoaula. Eu acho que na próxima a gente consegue fechar esse conteúdo.